Fala, foquetes e foquetos! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora que você está vendo esse conteúdo. Como você pode ver aí no iniciozinho, é um conteúdo gravado, não estou ao vivo. Então se você me der boa noite, qualquer coisa do tipo, eu não vou saber, tá bom? Então desde já, muito obrigado pela sua presença, de verdade. Obrigado pelos comentários que vocês sempre deixam nas coisas que eu posto aqui no canal. E com certeza, muito obrigado pela sua presença, sem dúvida alguma, tá bom? Muito obrigado de verdade. São vocês que me ajudam aqui a manter o canal funcionando e com certeza também mostrar ao YouTube que o canal é legal e ele continuar aqui em evidência. Então, muito obrigado de verdade, tá, gente? De coração, vocês são demais, pode ter certeza disso, beleza? Brigadão, já sabe, se puder me ajudar aqui a bater essa meta, que falta pouquinho, basta apontar a câmera do seu celular pro QR Code, vai aparecer ali no canto da tela. Se você não conseguir pelo QR Code, tem aqui o e-mail, cocoloco@gmail.com, que você pode estar colocando aí qualquer quantia possível a você. Se você não puder, não tem problema nenhum, tá bom? Só a sua presença aqui já vale pra caramba. Se você achar que o conteúdo é legal, é interessante, a forma como que eu trato aqui os conteúdos e as minhas opiniões também são interessantes, então torne-se membro do canal, porque eu garanto que você não vai se decepcionar, beleza? Bom, olha só, hoje eu estou trazendo aqui, de novo, aqui do canal Psicologia Criminal, tá? Eu estou trazendo aqui mais uma coisa interessante aqui desse canal, e o que vocês estão vendo aí, né? Cadê? É que tem um monte de coisa aqui na frente, eu tenho que fazer isso aqui, mas vocês vão entender por que já já. Ó, a pior investigação da história do Brasil. Rapaz, o negócio é complicado. Quando se fala de investigação, parece que o Brasil, sei lá, o Brasil é incapaz de conseguir investigar alguma coisa, né? Parece. É triste isso, se a gente for pensar dessa forma. Mas, bora lá, vamos saber do que se trata. Isso aqui eu já sei, ó, há muitos anos desse caso, mas eu vou me inteirar agora com certeza sobre ele. E mais à frente aí vai rolar um momento em que vai falar sobre uma coisa que eu, como nerd, sou apaixonado, e vocês vão saber exatamente do que é, e eu vou falar para vocês algumas coisinhas interessantes também, tá bom? Então vem comigo, bora lá. Muito obrigado por vocês estarem aqui, se liga no vídeo. No dia 14 de outubro de 2001, a polícia foi acionada para o cemitério Nossa Senhora das Mercês, localizado na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Nesse dia, o corpo de uma mulher foi encontrado sobre um túmulo, em uma das cenas mais terríveis que aquela cidade já viu. Visivelmente sem vida e nua, ela estava com os braços abertos e os pés cruzados, simulando uma crucificação. A vítima apresentava 17 perfurações via lâmina em diferentes partes do corpo. Um grande corte estava aparente na garganta, apontando para o golpe que possivelmente levou ao óbito. O sangue da vítima foi utilizado para a criação de desenhos não especificados em seu corpo. O nível de violência era elevado e a disposição na qual o corpo foi encontrado chamou a atenção da mídia. Naquele dia, a cidade parou para assistir ao trabalho da polícia. Em questão de semanas, quem parou foi o Brasil. A vítima foi identificada como Aline Silveira Soares, de 18 anos. Ela nasceu em 1983, em Manhuaçu, Minas Gerais. Um ano mais velha que eu, nasci em 84. Não existem muitas informações públicas sobre a infância e adolescência de Aline. Ela era uma garota estudiosa e extrovertida. A jovem parecia ter encontrado o equilíbrio entre festas e livros. Em algum momento, Aline se mudou para Caratinga, junto de sua família. A moça era estudante de farmácia e seu carisma natural era famoso por fazer amizades com facilidade. Fotogênica, né? Perfil bonito. Na época, existia um evento conhecido como Festa do 12. Era uma festa universitária que reunia estudantes de diferentes instituições. Ela acontecia em Ouro Preto no dia 12 de outubro. Aline recebeu convite para essa festa e deixou sua casa no dia 11. Ela chegou em Ouro Preto acompanhada por sua prima Camila Dolabella Silveira e uma amiga de nome Liliane. As três se hospedaram na República Sonata, local que usariam como descanso e ponto de encontro no período em que estivessem lá. A viagem correu bem e todas as três deram entrada na República. No dia 12, elas se arrumaram e saíram em direção à festa. A presença de álcool e entorpecentes é bastante comum em reuniões universitárias como essa. E isso é espalhado em qualquer parte do Brasil, isso acontece, tá, gente? Do mundo também, né, vamos dizer assim. Essa será uma informação importante no futuro. As três jovens se misturaram à festa e logo faziam parte do cenário, até que em certo momento elas se separaram. As amigas já tinham previsto que isso pudesse acontecer e marcaram a República Sonata como ponto de encontro. Liliane e Camila voltaram para o estabelecimento. Aline não. Inicialmente as amigas pensaram que Aline poderia ter ido de lá para outra festa, o que não é incomum. Entre os locais da região, a República Necrotéria, localizada na Rua do Pilar, era famosa por sediar grandes festas. Nossa. Liliane e Camila julgaram que Aline tinha ido para lá e esperaram. Entretanto, as horas começaram a pesar sobre os pensamentos que eram os piores possíveis.
Apesar de gostar de festas, Aline era responsável por cumprir horários de forma rigorosa. O momento de deixar a cidade chegou e a ausência da moça levou a preocupação ao limite. Liliane e Camila deixaram a República e saíram em busca de Aline. Após alguma pesquisa na cidade, outras pessoas se juntaram às buscas, que eventualmente terminaram no cemitério Nossa Senhora das Mercês. Aline foi encontrada já sem vida durante a madrugada do dia 14. Quem fez a descoberta foi o coveiro Amantino Gonçalves Mendes. O corpo da mulher estava nu, estando apenas o calçado do pé direito ainda com a vítima. Suas roupas foram encontradas dobradas ali perto. A arma utilizada para realizar os 17 golpes também foi encontrada no local. A família recebeu a notícia e fez o reconhecimento do corpo. Terrível. O cemitério foi isolado até que a vítima fosse removida e transferida para análise. O corpo posicionado em forma de cruz, com desenhos feitos com o sangue da própria vítima, chamaram a atenção da mídia que já falava sobre ritual e ocultismo. E lembrando que essa era uma prática muito comum na época, qualquer parada assim, principalmente coisa de nerd, né? Jogo de cartas como Magic, Pokémon, né? Já foi tido como coisas do demônio, né? Só que não é isso, gente. Não é isso. Eu vou explicar mais à frente, tá? A visita que a polícia fez à república onde Aline estava hospedada terminou por alimentar essa teoria. Aline era jogadora de RPG. Seu preferido era Vampiro à Máscara. A sigla RPG significa Role Playing Game. Nada mais é do que um jogo onde pessoas interpretam personagens fictícios em ambiente pré-estabelecido. Vamos lá. Aí aqui, ó. Acho que vai ficar meio grandinho pra... Não, beleza. Por favor, ó, aqui, ó. RPG significa Role Play Game, jogo de interpretação de papéis. É uma modalidade de jogo onde os participantes assumem papéis de personagens e criam em grupo uma história narrativa improvisada e coletiva. Frequentemente, um mestre descreve cenários e situações, enquanto os jogadores definem as ações de seus personagens superando desafios. O que é esse mestre da mesa de RPG? Né? O mestre da mesa de RPG, imagine que ele é o roteirista e o diretor daquela cena, né? Ele cria a história e ele vai jogando ali pra galera desafios para o pessoal poder superar, né? E isso é muito legal. E o mais interessante disso tudo é que antes do RPG, o mundo ele era mergulhado em literatura fantástica, né? Tanto que tinha o Moorcock, né? Ali se eu não me engano, é do Eric de Moniboné, né? Que é um quadrinho muito interessante. Tínhamos também ali H.P. Lovecraft, né? Robert E. Howard, né? Que criou ali Conan, entre outras coisas maravilhosas, né? Obviamente. E também, para mim, o maior de todos, o maestro, né? O Lord, né? Ele, Lord Tolkien, né? Ao qual, como vocês podem estar vendo aqui, sou muito fã. Esse aqui é a literatura, é o livro, tá? De fantasia fantástica aqui, ó, O Hobbit, tá? Que não é aquele filme que vocês conhecem não e tudo mais, tá? Essa história é aquilo ali, só que o livro é bem melhor, tá? Mas calma, tá achando que é só isso? Não, também temos aqui, ó, Senhor dos Anéis, aqui, ó. J.R.R. Tolkien, Contos Inacabados, que finaliza ali a trilogia do Anel. Lembra aquele filme, O Senhor dos Anéis? Rapaz, é desse mundo. Aqui também, ó. J.R.R. Tolkien também, a história de Beren e Lúthien, esse casal maravilhoso, ao qual, né, foi inspirado no romance do próprio Tolkien com sua esposa e a mulher que ele coloca aqui, né? É como a mulher em cima do cavalo seria sua esposa e este aqui seria ele, o próprio Tolkien, né? E aqui também tem mais, calma aí, pera aí, vamos lá, ó. Aqui tem esse livro maravilhoso também de J.R.R. Tolkien também, olha só que legal, lindo o livro na verdade, né? A Queda de Gondolin, tá? Pra vocês, eu sempre falo que eu sou nerd, né? Aí pra quem ainda não acredita, aqui ó, isso aqui também é do Tolkien, tá? Os Filhos de Húrin, tá bom? E isso aqui que pra mim é a maior joia que já foi criada na literatura fantástica, O Silmarillion, também de J.R.R. Tolkien, tá? Olha só que capa linda, maravilhosa, né? Glaurung ali queimando ali a cidadela, tudo maravilhoso. E aqui, por fim, temos a trilogia do Anel. Nossa, isso aqui pesa, viu? A trilogia do Anel, olha só que coisa legal, ó. Tá vendo, né? Olha que bonito. Rapaz, tá achando o quê? Aqui. Um anel para todos governar, tá achando aqui? Ó, então, o RPG só é livro pra caramba, né? Já leu, Frank? Já li.
Só esse aqui, só esse aqui eu já li 4 vezes. Eu amo Tolkien, amo literatura fantástica. Isso aqui eu leio, poxa, eu fico em êxtase, sabe? Então, muito do que a gente sabe sobre RPG vem de livros de fantasia fantástica, tá? Como o de Tolkien, por exemplo, até mesmo o H.P. Lovecraft, que existe jogo, o Call of Cthulhu de RPG, né? Onde é ali no universo de H.P. Lovecraft, né? Com os seus deuses e tudo mais, deuses antigos, né? The Elder Gods. E o RPG, ele é uma coisa muito legal porque ele aflora a sua criatividade, tá? Aquela pessoa que é tímida, com o tempo ela passa a escrever coisas, passa a escrever uma história até para poder narrar uma história para a galera ali, sabe? O RPG, ele é muito social, ele lida muito com pessoas, né? O grupo de RPG, por exemplo, normalmente tem de 6 a 10 pessoas às vezes, né? Ou de 4 a 6 pessoas, depende muito do mestre. Eu me sinto confortável narrando a partir de 4 pessoas, tá? 4 a 6 fica perfeito. Mais que isso eu acho que já fica um pouco bagunçado, que a gente passa a não entender muito e tudo mais. Mas o RPG tem essa dinâmica, sabe? Essa dinâmica de socializar com as pessoas, a dinâmica de você se tornar criativo, altamente criativo, vale lembrar, tá? Tanto que existem psicólogos que usam o RPG em seus TCCs ou então até mesmo em suas terapias ali para com os seus clientes, em seus consultórios e tudo mais. Eu mesmo já conversei com vários psicólogos que jogam RPG, né? E jogam RPG também com as pessoas que vão se consultar com eles. Tá? Existe um grupo em São Paulo, eu não sei agora o nome, que se eu não me engano são 4 psicólogos ou são mais pessoas, eu não lembro exatamente. Mas eles fazem essa dinâmica, sabe? Eles jogam RPG com a galera, sabe? É tipo como se fosse um evento. Né? Então, e por que isso? Porque o RPG ele ajuda, como eu disse, a pessoa socializar um pouco mais, a pessoa conversar um pouco mais, até mesmo superar desafios próprios, sabe? O RPG tem muito disso e eu acho isso louvável pra caramba, porque o RPG ele como que eu posso dizer? É algo criado da nossa mente. Porque toda a história de RPG, independente do livro que você está usando, ó, isso aqui são os dados de RPG. Aqui, ó. Olha só que bonito. São lindos esses dados, ó. E isso aqui é uma paradinha para você poder pegar o dado, girar aqui e jogar ele aqui dentro, tá? É um rolador de dados, ó. Olha só que bonito. Isso aqui são os dados que a gente usa para se jogar RPG, tá? Aí aqui, como tá ali, né, Vampira Máscara, aquela ali são as edições antigas, tá? E são sensacionais. Eu mesmo tenho um exemplar aqui, ó. Vampira Máscara, aqui, ó. Tá vendo? E isso não significa que eu sou uma pessoa ou sou doido, né? Não significa isso, sabe? Ó, isso aqui também é livro de RPG, só que é um livro de RPG medieval, tá? É fantasia medieval, alta fantasia. Isso aqui é um livro também de RPG, ó, criado por um brasileiro sensacional, Epifania, também bem legal esse livro, tá bom? É de RPG também para jogar. Isso aqui também é outro livro de RPG. Aqui, ó, Fronteiras Prateadas, do famoso Dungeons and Dragons, né? Ou D&D, também como muita gente conhece por aí. Então, o RPG, ele tem essa coisa de você tá vivendo, sabe? Eu mesmo até já fiz uma palestra, acreditem ou não, eu já fiz uma palestra falando sobre o RPG e como é jogar, sabe? Eu disse, até hoje eu lembro disso, eu disse que o jogar RPG, você criar um personagem de RPG é como se você estivesse criando a nossa extensão para esse mundo de ficção, sabe? O personagem de RPG é a nossa proxy ali dentro. Né? Então ele vive muita coisa que nós não podemos viver, mas gostaríamos de viver. Então a gente joga o RPG para poder fazer isso, sabe? Tanto que muitos dos personagens dos jogadores em questão tem muito do próprio jogador, porque é ele ali dentro. Né? Logicamente que ele, por exemplo, se ele souber algumas coisas e tal, termos técnicos, vamos dizer assim, né? Ele não vai poder falar isso no jogo, porque ele tem que agir como uma pessoa leiga às vezes, dependendo de como que ele vai interpretar esse personagem, né? Então o RPG é literalmente interpretar um personagem dentro de um mundo de ficção. Sabe? Um mundo inventado. Pode ser um mundo de livro, pode ser um mundo inventado da cabeça de alguém ali da hora, pode ser um mundo de ficção inspirado em um jogo de videogame, como Resident Evil, Alone in the Dark, Silent Hill, Street Fighter, Dragon Ball Z e por aí vai.
vai muito da criatividade da pessoa. Pokémon, eu já trouxe gente para conversar comigo sobre RPG que criou um universo. Criou não, né? Ele meio que se inspirou no universo de Pokémon e criou o seu próprio e estava jogando com o pessoal. Se isso não é aflorar a criatividade que o RPG faz, é o quê? O RPG não ceifa vidas. Pelo contrário, ele pode até mesmo salvar vidas. O RPG ele tem mecânicas maravilhosas. E eu trouxe uma vez até um rapaz que ele estava, faz muitos anos isso, ele estava querendo se candidatar à política para poder implementar isso, o RPG nas escolas. Porque o RPG, ele lida muito com matemática, lida muito com geografia, lida muito com história. O RPG é isso. Porque se você não souber nada, como que você vai fazer uma narrativa? Como que você vai criar uma história, por exemplo, eu vou fazer uma narrativa no Antigo Egito. Se eu não sei nada do Antigo Egito, como que eu vou fazer aquela narrativa? Vou me basear somente no filme da Múmia dos anos 90? Ali, aquele lá do Brendan Fraser, da Rachel Weisz? Não, a gente tem que trazer um pouco mais disso pra gente. Então a gente tem que pesquisar. A gente tem que ler livros, a gente tem que ver vídeos, tem que fazer isso tudo. Para que o jogo seja realmente ali bem, não datado, que eu quero dizer, mas bem igual ao que a gente conhece na vida real. Lógico que vai ter suas mudanças e tudo mais. Mas isso é o RPG. O RPG jamais faria uma coisa dessa. Não faz isso, tá? Até porque existe uma regra que é uma regra geral, uma regra de ouro que a gente fala, né? É uma regra geral. Que é, você jogou RPG, RPG é RPG. Vida real é vida real. Não leve do RPG para a vida real. A vida real é uma coisa, jogar RPG é outra, tá? É isso que é uma regra. E eu acho isso sensacional. Tá? Então o RPG é muito gostoso de, desculpa, tô com soluço. Muito gostoso de se jogar. Muito gostoso de aprender também. Melhor ainda quando você está entre amigos. Porque o jogo fica muito mais divertido e você realmente cria um personagem para poder ajudar o pessoal. Não apenas para estar participando daquele universo. Sabe? Então eu acho que isso é muito legal. Eu mesmo narrei D&D, Dungeons and Dragons, por 10 anos. Tem ideia o que é narrar 10 anos? Você criar uma história por 10 anos seguidos? Eu fiz isso. Eu narrei uma longuíssima história com níveis absurdos de personagens depois. O pessoal começou no nível 1, terminou no nível 30 e pouco. Tornaram-se até deuses. Então, poxa, se isso não é aflorar a criatividade de alguém, eu não sei o que é. Mas RPG não faz isso não, tá? Pode ter ali seus momentos de batalha, disso daquilo, pra glória em si, mas é dentro do RPG, não é fora, tá? Não é fora, jamais fora. Uma coisa, como eu falei, uma coisa é mesa de RPG, outra coisa é a nossa realidade. E eu sei que infelizmente tem algumas pessoas que não lidam muito bem com isso e acabam levando também o RPG para fora e tudo mais, né? Mas eu acho isso bem desconfortável. Existem pessoas assim, mas na grande maioria o pessoal não é assim, o pessoal é gente boa. Aqui é que eu quero dizer, por exemplo, leva o RPG para fora. São pessoas que, no caso, tem o termo também que eles falam de sangram, né, sangram pra fora do jogo, que é quando a pessoa ela vive aquele personagem de forma tão intensa, tão apaixonada por aquele personagem, que ele acaba falando toda hora desse personagem, não fala de outra coisa a não ser desse personagem do RPG, quer tentar fazer as coisas que esse personagem faz, né, só que não tem como, entendeu? Então é mais ou menos essa coisa. E o RPG ele tem muito de dramaticidade, ele tem muito de comédia, ele tem muito de união. Vai muito com a pessoa, né, que tá ali jogando com você, sabe? E isso é maravilhoso. E eu falo, quem faz amigos jogando RPG nunca mais desfaz. Não desfaz. Porque é uma coisa muito diferente você ter amizade com alguém que joga RPG e alguém que não joga. É outra coisa. Não sei explicar isso, tá? Não sei mesmo. Mas é muito legal. É bem diferente do padrão, sabe? Você sai um pouco assim. Porque o RPG ele é fantástico, cara. Simplesmente isso. Eu posso falar com propriedade porque eu jogo há quase 25 anos já. Tá?
Jogo há muito tempo. Também sou mestre de RPG, tanto que eu tenho essa coisa toda de livro. Tem mais livro lá pra dentro, tem mais dados também de forma diferente lá pra frente, sabe? No caso, onde está guardado. Tem muita coisa, muita coisa. Eu uso quando eu consigo. Quando eu conseguia, né? Que hoje em dia eu não narro mais RPG. Mas isso é RPG. Não é isso, tá? Não é isso. Mas eu falei o que eu queria. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro vídeo. Se você ainda não conhece RPG, conheça RPG. Conheça o meu outro canal, que agora se chama Foca Games. Lá tem várias entrevistas com mestres e criadores de conteúdo de RPG e até mesmo também escritores de literatura. Tá? Tem muita coisa legal lá, bem interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí quem quiser, dá uma clicada, dá uma olhadinha lá, que eu garanto que vai valer a pena. São papos maravilhosos com gente fenomenal, cara. É muito legal mesmo, tá? Vamos voltar aqui, beleza? RPG é muito interessante. Jogue RPG se você já joga e não tem tempo agora, tenta jogar, porque é é uma válvula de escape maravilhoso do dia a dia, né, da semana. Quem joga RPG sabe do que eu estou falando. E se você ainda não conhece, conheça. Vem no link que eu vou deixar aqui na bio, que provavelmente já está aqui na bio. Clica nele e você vai ver lá várias explicações interessantes sobre o que é RPG. Beleza? Bora lá. A maioria desses encontros acontecem ao redor de mesas, mas também existem versões digitais. Vampiro a Máscara é uma das muitas variações. Ela estabelece uma temática fantasiosa autoexplicativa. O RPG é um jogo totalmente inofensivo. É uma atividade lúdica saudável que estimula interação social, imaginação e criatividade. Diversos livros e mundos já prontos estão disponíveis para venda ou de forma gratuita na internet. Existem grupos de todas as idades que se reúnem em lojas para esses eventos. Eu já conversei com um senhor que ele joga, até hoje ele joga, mas ele começou a jogar RPG em 1979. Tem noção? Eu nem era nascido ainda. Não era nem nascido. Eu nasci em 84. E desde então, ele não parou de jogar. Até hoje ele joga. Pelo menos até a época que eu fiz essa entrevista com ele, né? Falando de RPG. Fenomenal, gente boa pra caramba. Em sua maioria são ambientes amigáveis e acolhedores. E não deveria ser necessário dizer, mas o RPG não tem absolutamente nenhuma ligação com satanismo ou ocultismo. Não, nenhuma. O que eu ia falar, né? Rapidinho sobre essa coisa de cartas de Pokémon ou então cartas de Magic, né? Essa coisa do demônio, do diabo. Não, gente. Pessoal, não é. É apenas uma diversão. É igual jogar RPG, jogar cartinha. Você vai jogar para derrotar a carta da pessoa que está jogando contigo, do amigo, do adversário, só isso. Não tem nada de pacto. Não tem. Não tem. Tá? Eu sei que tem muita gente que é evangélico que vê isso com o olho meio assim, né? Olhando de lado, com certa desconfiança. Mas, gente, é super inofensivo. Não faz mal pra ninguém, tá? Só faz mal pra uma coisa, pro bolso. Porque as cartinhas é cara pra cacete, cara. Mas só pra isso mesmo, tá? Tanto que existiu um evento agora, rolou semana passada agora, que eu fiquei sabendo, que foi um evento de troca de cartas de Magic e venda, na verdade, se eu não estou enganado. Você tem ideia, uma carta rara de Magic, tá? Uma carta pode custar talvez de R$1 a 2 casas mobiliadas, por exemplo. 25, 30 mil, 40 mil, depende muito da carta, do ano que ela foi lançada, a raridade que ela era encontrada, toda essa coisa, entendeu? A única coisa que coisa mesmo é o bolso, porque o resto é tudo inofensivo, tá? Porque na época eu lembro que era muito essa parada, coisa do demônio, que não sei. Não, gente, não é. Não é, tá? Infelizmente, isso é apenas a ignorância sendo potencializada pela ignorância da mídia. Tá? A mídia não tem conhecimento, não tem a mínima ideia do que é tudo isso e simplesmente coloca ali como se fosse algo ruim, terrível, que as crianças não deveriam jogar. Não, gente, eu jogo RPG desde os meus 16 anos de idade, tá? Tenho 43 agora e tô de boa, tô são, mente sã, corpo saudável, nunca fiz nada de ruim pra ninguém, tá? Então, se você vê seu neto, filho, com cartinha, não implica não. Fica tranquilo. Tá bom?
Pelo contrário, pensa comigo, é muito melhor e mais saudável ele tá brincando com um amigo ali de derrotar a carta do amigo do que ele tá na rua, sabe, fazendo lá o quê? Ainda mais hoje em dia. O problema é que parte da mídia não procura pela verdade, Uhum. procura pelo sensacionalismo. Sim. O desenho de uma caveira na capa de um livro foi o bastante para que o julgamento acontecesse através do jornal. Livro de Nod. Eu tinha esse livro, que é esse preto aqui, ó. Esse preto aqui. É o livro de Nod, ele é o livro do Vampiro à Máscara, que é totalmente ficção, né? Que conta lá a história de Caim, Abel e tal, né? E como que Caim se tornou o primeiro vampiro e tudo mais, tá? E é bem interessante. Eu tive esse livro em mãos e presenteei ele a um amigo que jogava RPG também. Poxa, foi bem legal. Tá guardado com ele até hoje. É a relíquia, relíquia literalmente. Quando a polícia encontrou os livros de RPG na República onde Aline ficou, a mídia viu neles a próxima manchete. O RPG foi associado ao satanismo e, de repente, o autor do crime não importava mais. Para a mídia da época, a culpa era do RPG. Assim como um dia também já foi do cinema e do videogame. Hoje é da internet. A verdade é que quando a bússola moral do sujeito está comprometida, o meio é irrelevante. Se existe uma praça onde 10 criminosos se reúnem, você não fecha a praça. Você pune os criminosos. Sim. E, infelizmente, ainda nos dias de hoje, algumas pessoas acreditam que fechar a praça resolve o problema. De qualquer forma, na época em que o crime aconteceu, a justiça proibiu temporariamente a venda de qualquer material ligado ao RPG. Sim, ficou suspensa a venda, ficou proibida. Proibiu, punível a ser até levado pra cadeia. Foi proibido, mas isso só lá em Minas Gerais, não foi no Brasil todo não, tá? Foi só onde aconteceu a parada, ficou proibido terminantemente mesmo. Tipo, não pode. As bancas que na época vendiam em banca de jornal não podia vender, não podia fazer propaganda, nada disso. Ficou proibido. Só que, se liga. Em 2002, uma lei de Vila Velha no Espírito Santo erradicou todos os livros da cidade. Por conta desse episódio, o RPG passou a ser incluído no sistema de classificação indicativa brasileiro. Essa é uma informação sobre a faixa etária para a qual obras audiovisuais não se recomendam, baseada em critérios de nível de maturidade, tendo como propósito principal ser ferramenta de auxílio aos pais na escolha do conteúdo midiático que seus filhos devem ter acesso. O que não tem nada a ver, porque RPG ele é algo lúdico. Então não tem essa de você limitar apenas a partir de 14 anos. Não existe isso. Não existe isso. Tá? RPG, ele aflora a criatividade, como eu tô falando. Tá? Ele aflora a criatividade. Então quem de repente tem até vontade de escrever alguma coisa, se jogar RPG, vai ajudar pra caramba. Porque você se torna altamente criativo. Entendeu? Você se torna um poço de criatividade. Isso é legal. Entendeu? Então, isso aí, botar pra 14, não, é idiotice. É idiotice e ignorância de quem de fato não conhece o que é um RPG, tá? Porque do contrário, todo mundo que joga RPG, né, na grande maioria das pessoas que eu trouxe, não seriam engenheiros, não seriam enfermeiros ou médicos, como eu já trouxe, já conversei, ou psicólogos. Eu tive a honra de conhecer pessoas assim. E todos jogavam RPG. Não faz sentido limitar algo bom simplesmente por ignorância de divulgações imbecis da época. Grande parte da população comprou a imagem vendida pela mídia, incluindo os pais da vítima. Eles passaram a imaginar grandes rituais de magia que provavelmente nunca aconteceram. Pois é. Ao que tudo indica, a investigação tentou se distanciar da teoria criada pelos jornais, mas em algum momento parece ter cedido à pressão. Algum tempo depois, o próprio Ministério Público chegou a admitir falhas na acusação, não referente ao RPG, mas aos suspeitos. A polícia chegou à República Sonato, onde Aline, Camila e Liliane se hospedaram. Após alguma investigação, eles chegaram a 3 suspeitos: Edson Poloni Lobo Aguiar, Cassiano Inácio Garcia e Maicon Fernandes Lopes. Todos os 3 também estavam hospedados lá no mesmo período. Camila, a prima de Aline, foi a 4ª pessoa acusada pelo crime. A teoria que se criou na época foi a seguinte: Camila, Edson, Cassiano e Maicon, teoria criada pela mídia, lembrando, teriam planejado uma sessão de RPG em algum momento durante ou após a festa. Aline recebeu o convite e teria participado.
Durante a reunião, a personagem interpretada por Aline morreu no jogo. O grupo levou a morte para o mundo real e terminou por sacrificar a jovem em um ritual no cemitério. Isso explicaria os desenhos no corpo e posição na qual foi encontrado. Porém, não explica uma série de outras coisas. E é aqui que muitas pessoas reclamam sobre a ação da polícia. 4 indivíduos jovens, com pouco ou nenhum conhecimento forense, deixariam para trás uma montanha de evidências. A troca de material é fundamental e obrigatória, especialmente em um crime como aquele, onde existe proximidade. Desferir 17 golpes de lâmina, ainda que um sujeito já inconsciente, exige esforço e gera uma grande quantidade de sangue. Invariavelmente, o responsável deixa algo na cena do crime, como fios de cabelo, digitais e pegadas, e também leva algo consigo, seja terra no calçado ou um ferimento provocado pela vítima. No caso de Aline, 4 pessoas foram acusadas por participar do homicídio. Entretanto, não existem provas para conectar nenhum deles à cena. O único ponto que conectava os 4 a Aline era o RPG. Isso resultou em um caso frágil baseado apenas em especulação. O forte sensacionalismo do jornal da época pode ter atrapalhado e até influenciado na investigação. E detalhe, quem foi a culpada disso tudo? Rede Lixo. A Rede Lixo que pronunciou, que começou tudo isso. Culpou o RPG. Rede Lixo sendo Rede Lixo desde sempre. Sem saber do que se tratava, eles julgaram o livro pela capa literalmente. No dia 20 de dezembro de 2004, o Jornal da Globo fez uma reportagem sobre o crime. A narração afirmava que foram encontrados manuais de magia negra e uma bíblia satânica. Mas as imagens mostravam apenas livros de RPG, e como dito anteriormente, não tem qualquer conexão com satanismo ou ocultismo. Pra você ver o tipo de ignorância da pessoa, né? Eu acho aquilo, se você é ignorante em algum conhecimento, não fale. Guarde pra você o seu achismo. Mas não é assim, né? Entre os livros apresentados na matéria estava o livro de Nod. Esse é um suplemento ao jogo RPG Vampiro à Máscara. É um livro fictício que reúne textos poéticos sobre uma possível origem bíblica para os vampiros. Mas ler dá trabalho, e apresentar livros com caveiras sobre frases de efeito chama muito mais atenção. E podem dar medo, né? A polícia recebeu duras críticas pela forma como conduziu o caso, em especial após o encerramento. Algumas pessoas consideram essa uma das piores investigações já feitas no Brasil, se não a pior. Talvez também desamparados pela falta de recursos, conhecimento e tecnologia da época, a polícia parece ter ignorado outras linhas de investigação e ficou presa aos 4 acusados. O grande problema deste caso é que o que foi a julgamento não foi o homicídio, mas a prática supostamente demoníaca ligada ao RPG. Quem sofreu com isso, como sempre, foi a população. Com o espetáculo armado, Camila, Edson, Cassiane e Maicon foram a julgamento, mas antes de ficarem diante do juiz, eles ficaram diante da mídia. Todos os 4 foram acusados, perseguidos e provocados de diferentes formas. As ameaças de morte eram tantas que eles precisaram mudar de cidade. Na época, eles tiveram a reputação assassinada e, para parte do povo, já eram culpados. Com a arma do crime no local, é muito provável que as digitais do criminoso estivessem lá, mas, ao que tudo indica, nenhuma comparação foi feita, fosse por falta de recurso ou não. Os 4 acusados negaram participação no crime. Nenhum deles tinha histórico criminal ou comportamento considerado estranho ou suspeito. Também Olha a euforia do público, cara. Tudo por culpa de mídia. não existia motivação. Entretanto, nenhum deles tinha álibi forte. Durante seu interrogatório, Camila mencionou um homem de nome Fabrício. Ela o teria visto com Aline na noite anterior, e Camila teria alegado ver esse homem com uma camiseta manchada de sangue. Essa informação foi ignorada pela polícia e nenhuma outra pista foi explorada. Ninguém sequer procurou pelo sujeito. A defesa do suspeito se afastou da imagem do RPG e tentou apresentar uma teoria mais próxima da realidade. Essa mesma defesa apresentou relatórios que nunca foram confirmados pela polícia. Eles apontavam para a presença de entorpecentes no sistema da vítima, no momento do óbito. Além disso, também alegavam terem encontrado material genético nas partes íntimas da mulher. Os exames de DNA nunca foram realizados. Incompetência, né, cara? Desde sempre. Os advogados trouxe à luz um suposto traficante que abastecia as universidades da área. Esse sujeito seria o responsável por fornecer entorpecentes aos estudantes, principalmente durante as festas. Não fica claro se trata-se de Fabrício ou não. Seu apelido seria Jesus, trazendo alguma espécie de justificativa para a forma na qual o corpo foi encontrado. A existência desse sujeito nunca foi comprovada. As alegações sobre o abuso e uso de drogas também não foram confirmadas pela investigação. São alegações que existem apenas na declaração da defesa.
Aline teria passado a noite com esse suposto traficante, que terminou por assassinar a jovem por motivos desconhecidos. Apesar de aparentemente estar mais próxima da realidade, também trata-se apenas de teoria, ainda que menos esticada do que a do RPG. Foi apenas em 2005, 4 anos após o homicídio, que os suspeitos foram formalmente acusados. Já ostracizados e com a reputação destruída, eles foram a julgamento em julho de 2009. Foi uma longa briga burocrática televisionada. Os suspeitos entravam e saíam apenas escoltados. Um familiar de Aline chegou a desferir um chute contra o carro que carregava um dos acusados. A população parecia enfurecida contra a suposta quadrilha satanista, que na verdade formavam apenas um grupo de RPG. Após 5 dias de julgamento, a justiça chegou a uma conclusão. Em obediência à preservação do sigilo de votação, os senhores jurados responderam da seguinte forma: que o réu Edson Poloni Lobo de Aguiar não concorreu para a prática do crime, absolvendo o acusado da imputação que lhe era feita. Que o réu Cassiano Inácio Garcia não concorreu para a prática do crime, absolvendo o acusado da imputação que lhe era feita. Que o réu Maicon Fernandes Lopes não concorreu para a prática do crime, absolvendo o acusado da imputação que lhe era feita. Que a ré Camila Dolabella Silveira não concorreu para a prática do crime, absolvendo a acusada da imputação que lhe era feita. Dou a presente decisão por publicada no plenário do Tribunal do Júri. Mas aí eu falo, destruiu a vida do pessoal de graça. Anos aí, ó, sofrendo, sendo atacados. Culpa de sensacionalismo da mídia. Culpa da ignorância referente ao produto RPG da mídia. Agora eu falo, se por acaso eles fossem condenados inocentes e anos depois fosse comprovado que eles não tinham aí culpa de nada, como ainda bem que conseguiram bem antes, como é que a sociedade ia ver as coisas? Iam chegar lá para pedir desculpa por tudo? Pedir abraço? Chorar, se ajoelhar? Claro que não. Porque o público é hipócrita. Iam fazer de conta que nada aconteceu. Ou pior, ia duvidar da decisão e ia achar que foram eles sim. Só para não dar o braço a torcer. Porque a mídia, ela é verdadeira. A mídia não engana ninguém. Vai sonhando. Camila, Edson, Cassiano e Maicon foram absolvidos. Eles foram considerados inocentes e continuaram em liberdade. A investigação não apresentou digitais ou DNA de nenhum deles como presente no corpo ou cena do crime. A defesa dos acusados foi capaz de derrubar a frágil teoria do RPG, que era forte apenas no jornal. Ainda que com as vidas terrivelmente prejudicadas, Camila, Edson, Cassiano e Maicon conseguiram recomeçar, agora inocentados pela justiça. Isso calou parte da população enquanto outra parte permaneceu revoltada. Claro. Para esse segundo grupo, eles eram os autores do crime. O resultado dividiu opiniões e trouxe tristeza para os pais de Aline, que não encerraram o caso naquele dia. Apontar os 4 como inocente significa que o verdadeiro responsável pelo homicídio nunca foi preso. Sim. E provavelmente nunca será. Em 2009, o corpo de Aline já não poderia mais passar por perícia. A cena do crime não existia mais e nenhuma evidência parece ter sido coletada ou armazenada de forma correta. Mesmo que novos suspeitos fossem encontrados, não existia material para comparação. Caraca. O criminoso não foi capturado e o caso de Aline é um mistério até hoje. A promotoria entrou com recurso, porém a decisão foi mantida em 2010. Maria José, mãe de Aline, nunca teve a sensação de justiça feita. Ela escreveu um livro de título Os Lírios Não Nascem da Lei. O texto é um desabafo de uma mãe que perdeu a filha de forma terrível. Além de não receber justiça, Aline teve seu hobby exposto como algo que não era. A jovem sonhadora e cheia de planos desapareceu naquela festa, para ser encontrada morta entre sangue e teorias. Aline Silveira Soares faleceu aos 18 anos de idade, via múltiplos golpes de lâmina. Ela sangrou até a morte diante do assassino que provavelmente nunca será identificado. Complicado, né? Ou seja, quem fez o que fez ficou solto
mesmo durante toda essa loucura, né, essa euforia de julgamento e tal, mas sabe se de repente tá até vivo ainda por aí. De repente é meu vizinho, ou seu vizinho. Olha a loucura, né, cara? E tá aí, ó. Aconteceu o que aconteceu. A polícia foi pelo equívoco e ignorância da maioria, que no caso era a mídia, e a mídia conseguiu convencer seu público. Colocou ali, próximo de ficar preso por muitos anos, 4 pessoas que no final foi dado como inocentes. E eu vou falar. Eu acredito que nem a mãe da menina aqui, da moça, acreditava que os 4 eram culpados. Tudo por culpa da mídia. Você que ainda acha que a mídia fala a verdade, fala não. A mídia esconde muita coisa. Tá? Ela só solta aquilo que vai impactar. Só solta aquilo que vai deixar o teu queixo caído. É só isso que ela faz. Ela só publica desgraça. Só isso que a mídia existe. Só existe para isso. Tá? Agora, para ajudar, para fazer, não existe não, tá? Jornalismo não existe para isso aqui no Brasil não, tá bom? Existe para aumentar o fato ou até mesmo colocar detalhes que não existem ou coisas na cena de crime. É para isso que existe. Ah, você tem propriedade? Não, não tenho. Mas se a mídia tem a coragem de acusar algo que não tinha nada a ver nesse caso aí, você acha que ela não tem coragem de fazer outras coisas também? Acorda, gente. Acorda. Bom, esse aí é um caso que eu já estava querendo trazer há um tempo, né? E tem muito a ver comigo porque eu amo RPG, eu jogo RPG desde novo, desde adolescente. Poxa, gosto pra caramba. Narrei por muito tempo uma fantasia medieval. Amo fantasia medieval. Eu sou nerd, como eu já falei, né? A minha casa é o RPG de mesa, RPG online, o live action, né? Que é um grupo de pessoas que se veste como seu personagem e vai fazendo a narrativa, né? Vai vivendo aquele mundo ali. É bem legal também, né? Eu sou o cara do anime, sou o cara do tokusatsu, sabe? Então, pô, eu sou isso, sabe? Eu sou dessa galera, né? Eu sou dessa tribo, não sei se é assim que se fala, sabe? E me orgulho muito de falar que eu sou RPGista de coração. É uma pena que isso tenha acontecido com a moça e eu sinceramente nem sabia que não tinha sido resolvido. Isso pra mim aqui foi surpresa. Eu pensei que tinha dado em alguma coisa, mas como a gente pode ver, desde sempre, né, a incompetência tá aí, né? A incompetência tá sempre permeando ali a justiça, infelizmente. E não é diferente hoje em dia. Temos o caso Vitória Regina, temos o caso das crianças de Bacabal, agora José Arthur, entre outros casos, tá? O caso da Priscila Belfort e por aí vai, né? É uma pena. Mas e você? O que você achou desse caso? O que você achou disso tudo? Gostou dos livros que eu mostrei? Achou interessante? Achou interessante os dados? É, eu mostro de novo. Pera aí. Ai, esses livros são pesados. Aqui, ó. Senão vai cair. Ó, que legal. Ó, vou pegar esse aqui para mostrar para vocês. Olha o formato dele, ó. Ó. Ó, aqui. Deixa eu ver se vai. Aqui tá muito perto. Ó. Esse é o dado, tá vendo? Aí, que legal. Esse é o dado de 20 faces, tá? Ele é facetado, né? Então é muito legal, sabe? Essa coisa. Então, assim, eu amo RPG, gosto pra caramba. Se você gostou, ó, dá uma olhadinha aqui no canal. Esse aqui. Aqui no canal Psicologia Criminal, tá bom? Legal pra caramba, vários conteúdos interessantes aqui, ó. Quem sabe eu volto depois para trazer mais conteúdos para vocês, tá bom?
Deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso, o que você achou dos livros que eu mostrei. Já leu alguns dos livros aqui? Eu sou apaixonado pela Terra-média, né, ali criada por Lord Tolkien. Então, vamos lá. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, por deixar seus comentários e também, obviamente, por deixar o seu like e ajudar o canal aqui a ser impulsionado. Se apareceu para você o botão de hypar, ajuda aí, aperta o botão para ajudar esse conteúdo aqui a chegar a ainda mais pessoas, tá bom? O link do meu canal sobre RPG para a galera ali de RPG, que hoje em dia tem outro nome, que é o Foca Games, tá? Eu vou começar uma outra jornada lá no canal. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem uma entrevista lá que é bem interessante, onde falamos muito sobre RPG. Então, abraço para todo mundo, a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!